E aí, pessoal, vamos falar da longa e esclarecedora entrevista de Sérgio Vasquez para a Rádio Pachola, porque tem muita informação, algo inclusive que a gente precisa desmembrar em outros vídeos, mas agora eu vou colocar as confirmações e uma promessa de Sérgio Vasquez. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Ontem à noite, Sérgio Vasquez falou com a Rádio Pachola, rádio identificada com o Grêmio. Eu gosto muito do trabalho lá do pessoal da Rádio Pachola. E eles conversaram longamente com o Sérgio Vasquez, o diretor de futebol do Denis Abraão. E ele foi muito definitivo em algumas frases. Eu vou começar com os descartes. Olha que curioso. Ele disse o seguinte: o que foi ventilado por Fernando Miguel não é verdade. Foi incisivo. Não é verdade. Não entramos em contato, não é jogador do nosso interesse. Junto disso, ele falou algo que eu achei muito interessante, porque ele disse assim: todos os nomes dos jogadores que a gente tem feito contato direto, não vazou nenhum. Ou seja, Jean Carlos, Yuri, Manuel, Kleber, Vitor Bueno, Edilson, que são os nomes que foram, em tese, especulados pela imprensa nos últimos dias, não foram contatados e não serão discutidos neste momento no Grêmio. Os nomes que são falados, e aí ele indica um perfil, os nomes que são falados não foram citados ainda. Ou seja, não vazou. Está entre Diego Serri, o Denis Abraão, o próprio Sérgio Vasquez, e não vazou. E olha o que ele fala, e aqui entra uma crítica também a como o Grêmio construiu esse grupo que nos levou para a segunda divisão. Queremos jogadores com o perfil comprometido, comprometidos com a causa de ficar entre os 4 primeiros e subirmos para a primeira divisão em 22. Esse é o perfil. Não adianta ser jogador de Série A que não tenha comprometimento. Não adianta vir aqui no Grêmio só para ganhar dinheiro. Já vimos vários jogadores que passaram pelo Grêmio e não deram o resultado esperado. Claramente colocando também essa crítica, que na verdade é uma crítica comum, inclusive de quem construiu esse grupo, né? Inclusive dos dirigentes que passaram por ali e viram acontecer isso. Falou um pouco sobre as saídas também. Quando fala do Alisson, diz que vários clubes, além de Santos e São Paulo, demonstraram interesse. Acha que o Alisson vai virar uma moeda de troca, pode virar, né? Uma moeda de troca em razão disso. Mas a gente sabe qual é a dificuldade do Alisson, né? E ele disse que o Alisson quase fechou com que é o Santos, né? Mas tivemos alguma dificuldade da negociação. E talvez agora o mais importante para o Grêmio seja também tentar colocá-lo em alguma troca, alguma coisa. Ele acha que a posição mais carente do momento é a lateral direita. Eu não acho. É verdade que só tem o Felipe Albuquerque ali, porque inclusive o Sérgio Vasquez confirmou que está praticamente vendido, 99% certa a venda do Wanderson, mas ele acha isso. Eu acho que o Grêmio precisa de homens para frente. Ele acha, por exemplo, o Sérgio Vasquez, que o Grêmio precisa de um homem de lado e um centroavante. Falou que quer contar com Campaz e Vijaçante. Ele acha que são jogadores que fazem parte do plantel e que têm a confiança de todos no Grêmio. Porque teve um rumor, por exemplo, de que poderiam ser, em razão do preço, jogadores colocados no mercado, mas não foi o que ele disse. Pelo contrário, ele diz que são jogadores que, trabalhando a parte física, vão poder compor. Eu achei interessante isso. Fiquei numa dúvida, por exemplo, ele nega o Fernando Miguel incisivamente, mas ele não descarta a venda ou o empréstimo de algum dos goleiros, dos jovens goleiros, do Gabriel ou do Breno. Olha como ele fala desse ponto. Talvez saia um. Neste momento, o que ficar na reserva ficará muito chateado. De repente, a gente pode pensar em ficar com um e emprestar o outro, ou vender o outro. O que isso quer dizer?
Tu vai comprar um. Pode ser para reserva? Pode. Pode ser um goleiro experiente para reserva? Pode. Mas tu vai comprar um. Se tu vai liberar, tu vai jogar só com os meninos? Não. Então, tu vai ficar, se tu ficasse com os dois, beleza. Mas não, vai liberar um, que eu acho que é o Gabriel. E aí tu fica com outro. Essa pelo menos é a lógica. Outra informação que ele passou, que sondaram o Darlan, o Juventude sondou o Darlan, e talvez o Darlan seja negociado com o Juventude para reforçar o Juventude na Série A, né? Essa que é uma situação. Ele voltou também a citar o assunto Michael e a saída. Ficamos desde a primeira rodada na zona do rebaixamento e tivemos vários problemas sobre o rebaixamento do Grêmio. Acho que um dos maiores problemas, a paulada mortal, foi quando o Michael foi dispensado. Ali foi definido que o Grêmio cairia para a segunda divisão. Não é verdade. Aí entra aquilo de criticar a gestão anterior. O Michael fez muita falta no vestiário, não somente pelo futebol, mas ele era muito importante aqui dentro. É aquela história de tentar achar problema nos outros. Também trabalhou mal o departamento de futebol, também trabalhou mal o Wagner Mancini, que demorou para detectar isso. Se essa era a solução, traz o Michael de volta. Não trouxe. Se a questão era fora do campo, o Michael não conseguia mais jogar. Então, sabe, entram as coisas... Essa parte aqui eu já não gosto, gente. Quando começa, assim, de buscar culpado. Não, todo mundo é culpado, o Grêmio é culpado. Agora não adianta mais. Muito fácil pegar e jogar a culpa no outro. Agora, quando foi jogar lá contra o América, que precisava do resultado, quando foi jogar contra o Bahia, era o departamento de futebol Denis Abraão e Sérgio Vasquez, era o Wagner Mancini, o Grêmio entrou caminhando, tomou 2 gols em 10 minutos. E aí, de quem é a culpa? Do Michael? De quem tirou o Michael? Vamos parar com isso. Acabou isso aí. Entendeu? Acabou, nós temos que terminar com isso aí. Dando prosseguimento aqui às informações, que é o que interessa, ele falou do Ferreira, e esse eu vou fazer um conteúdo específico mais tarde, porque ele abre uma porta aqui. Eles acham que o Ferreira pode ser vendido pelos 8 milhões de euros. Já adianto, não vai ser. Não vai ser, não tem mercado para isso. Né? O Ferreira tem uma proposta, ou teria uma sondagem do Fenerbahçe, e em cima dessa situação a gente precisa tentar entender para onde vai o caminho, para onde vai essa situação, porque nada oficial chegou pelo Ferreira e ele fala que vai ser vendido há 2 anos. Então, eu não acredito, mas ele tem esse receio, por isso que o Grêmio também olha um lateral, um atacante de lado. Lembrando que, e aí entra a promessa que eu falei lá no início do vídeo, o Sérgio Vasquez diz que o Denis Abraão pretende... ou gostaria, ou pretende anunciar 3 jogadores até a semana que vem. Vamos aguardar, estamos ansiosos por reforços. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.